Olá, prosseguimos com as nossas reflexões com Deus e prosseguimos com a história do patriarca Abrão no livro de Gênesis. Vamos agora para o capítulo número 16, lembrando que no programa anterior Abrão havia queixado-se a Deus, dito a Deus que ele não era pleno, ele não era completamente feliz, porque lhe faltava um filho, ele não tinha um filho. E Deus então prometeu a Abrão que ele teria um filho. Mesmo ele sendo já velho, de mais de 80 anos, Sara já sendo velha, de mais de 70 anos, Deus disse a Abraão que lhe daria um filho. E Abraão creu na promessa de Deus, na palavra de Deus. E isso lhe foi creditado, lhe foi imputado como justiça. Abraão foi havido, foi tido como um justo, porque ele creu na palavra de Deus. E aí no capítulo 16 está escrito assim: ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, à minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu, e vendo ela concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Notem a pequenez, a fraqueza da humanidade diante de Deus. O Senhor Deus havia prometido a Abrão que lhe daria um filho. E por óbvio, Abrão chegou em casa, Abrão chegou lá onde morava com Sarai. E por óbvio ele comentou com Sarai: olha, hoje o Senhor me apareceu, eu estava orando, eu estava meditando, eu estava refletindo nas coisas de Deus, e o Senhor veio e me disse que ia me dar um filho, que eu teria um filho gerado por mim, um filho saído de mim, saído de minhas entranhas. E Sarai, a mulher de Abrão, ela ficou ali e pensou pelo natural, pensou pelo físico, pensou pelo carnal. Abrão, meu senhor, mais de 80 anos, já idoso, já velho, pode gerar um filho, mas eu, mulher, com mais de 70 anos, não consegui gerar filhos na minha juventude, no ápice, no auge da minha força, do meu vigor, com 20, com 30 anos. Por acaso agora, com 70, eu gerarei? E então Sarai resolveu dar uma ajudinha para o Senhor, dar um empurrãozinho nas coisas do Senhor. Ela teve uma ideia, uma brilhante ideia. Ela tinha uma serva que era jovem, uma escrava egípcia, e ela teve uma ideia, falou: olha, o Senhor prometeu a meu marido que lhe daria filhos. Eu não consigo gerar filhos. Então, eu vou sugerir a Abrão que ele pegue a jovem Agar, a minha escrava, e tenha relações com ela, e se deite com ela, e faça um filho nela. Quando o filho nascer, eu aparo este filho nas minhas pernas, e este filho será como se fosse meu. Isso são questões culturais da época e do lugar. E assim foi feito. Sarai conversou com Abrão. Abrão acabou dando ouvidos a Sarai. E assim foi feito. Abrão coabitou, teve relações com a escrava Agar, a serva de sua mulher Sarai. E Agar engravidou, concebeu, viu-se grávida, gestante. E imediatamente, quando Agar percebeu, soube que ela estava gestante, que ela estava grávida, que ela gerava um filho para o seu marido, imediatamente ela mudou o comportamento dela com Sarai, com a sua senhora, com a sua patroa,
passou a desprezar, a menosprezar, a rebelar-se contra a sua patroa. E vejam, isso foi pesado para Sarai. Perdoe-me, porque eu troco sempre os nomes, é que eu estou acostumado com Abraão e Sara. Mas nós ainda estamos em Abrão e Sarai. Nós vamos chegar ainda na mudança de nome deles. E então, imediatamente, ao se ver grávida, Agar começou a desprezar a sua senhora, a Sarai. E Sarai queixou-se disso a Abrão. Até colocou a culpa disso em Abrão. Abrão não tinha culpa, a ideia foi dela. Quem teve essa brilhante ideia ruim foi ela, Sarai. Aonde eu quero chegar? Que mais uma vez, Sarai não deu ouvidos à palavra do Senhor. Resolveu agir de acordo com o seu natural. Resolveu agir de acordo com o seu pensamento, com o seu conhecimento. E Abrão, como sendo um homem de Deus, ele creu na promessa de Deus. E isso lhe fora imputado por justiça. Ele creu que Deus lhe daria um filho. Nós não precisamos dar empurrãozinho para Deus. Nós não precisamos dar uma mãozinha para Deus operar milagres em nossas vidas, operar maravilhas em nossas vidas. E mais uma vez, tanto o homem Abraão como a mulher Sarai, eles não deram ouvidos plenamente à palavra de Deus. E mais uma vez, tiveram problemas. Se você pega o livro, pega a palavra de Deus, vá ler, né? Sarai começou a ser desprezada, isso começou a gerar problemas na vida de Sarai, e na vida de Agar, na vida de Abrão. Tanto que Sarai fez Abrão mandar a escrava egípcia embora, mesmo ela estando grávida de Abrão. Sarai começou a maltratar Agar e ela fugiu, ela foi embora de casa, levando o filho que gerava no ventre para Abraão. Isso trouxe transtorno a Abraão. Abraão não tinha culpa do erro de Sara. Abraão não teve culpa que Sarai agiu mal, que ela quis dar um empurrãozinho para Deus. Ele aceitou a proposta dela. E ele estava alegre, tudo o que ele queria era ter um filho. Ele chegou a se queixar a Deus que ele queria um filho, que o que ele mais desejava era um filho. Ele trocava todas as posses que ele tinha, todo o status, posição social, conforto que ele tinha, por um filho. E agora, o filho que ele tanto almejava estava a caminho. Mas por conta do problema criado por Sarai, Agar foge de casa, vai embora. Foi necessário uma intervenção do Senhor Deus, para que Sarai voltasse. Mas o que eu quero fixar com você, o que eu quero deixar claro, mais uma vez, por não dar ouvidos plenos, completo à palavra de Deus, o ser humano se enfia em roubada. O ser humano acaba arrumando problemas para ele mesmo. Sarai tentou dar um empurrãozinho para Deus, tentou ajudar a Deus a operar. Quem é o homem limitado, o ser humano pequeno, querendo dar um empurrãozinho, uma mãozinha para Deus operar algo grandioso? Deu errado, deu problemas. E quem sofreu as consequências desse problema foi a própria Sarai e foi o próprio Abrão. Então, de novo, confia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Não fique tentando dar o seu jeitinho. Não fique tentando dar empurrãozinho. Não fique tentando dar o seu jeitinho para que o milagre de Deus aconteça. Aguarde, creia o agir de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Corrige a nossa fé. Nos dá uma fé racional, uma fé inteligente, que nós creiamos com racionalidade, com inteligência no Senhor, Pai. É o que nós te pedimos e te damos graças, em nome de Jesus. Amém.